Olá, sejam bem-vindos a mais uma live sobre o milagre da China, nessa série de lives que a gente tem feito, eu e meu grande amigo, o brilhante economista Elias Khalil Jabbour, economista, historiador, geógrafo e cientista social no sentido amplo, né? Um grande prazer e privilégio a gente ter aqui o Elias com a gente para falar de China. Lembrando que essa live é parte do programa de aulas abertas que a gente está fazendo sobre China, a gente está chegando ao final. Amanhã vai ser o último dia dessas aulas, a gente tem separado para vocês hoje uma aula sobre União Soviética, um tema que eu acho interessantíssimo, inclusive a gente tem planos no futuro de fazer um curso sobre a União Soviética, se Deus quiser, Deus nos dará forças para fazer esse curso, né, Elias, que dá um trabalho gigante para montar esses cursos, né? E amanhã a gente vai falar um pouco sobre a Rota da Seda no século XXI e sobre um caso sui generis que é interessantíssimo da Coreia do Norte. A gente vai contar um pouco para vocês a verdadeira história da Coreia do Norte, né, e não essas caricaturas e histórias de gibi, né, que vocês leem por aí no que se intitula de mídia e de imprensa, né, essa vergonha que a gente vê no dia a dia, né. Lembrando também que a gente tem um grupo VIP, para quem quiser se matricular no curso, a gente criou um grupo VIP especial que vai ser fechado amanhã. Então, é uma oportunidade de pegar ou largar. Amanhã a gente encerra as vagas do grupo VIP. Nesse grupo VIP, vocês vão ter um super desconto que a gente está fazendo só para quem nos segue nas redes sociais, para quem nos acompanha no Twitter, no Facebook, no YouTube. E amanhã esse grupo se encerra e depois a gente vai abrir as matrículas normalmente, aí sem desconto e sem as vantagens que a gente vai dar. E nesse grupo VIP também, quem se matricular por lá vai ganhar um e-book do Elias Jabbour, da segunda edição do livro dele, revisado, atualizado, já com trabalho sobre a pandemia, um super livro também fantástico para quem quer entender a China hoje. Então, daqui a pouco eu vou deixar aqui de novo o link do curso para quem quiser dar uma olhada, o link do grupo VIP também para quem quiser entrar, e já vou passar a palavra para o Elias, para ele dar as boas-vindas, e já vou passar, Elias, com a pergunta-chave dessa live, que é a seguinte: por que a União Soviética deu errado e por que a China deu certo? Seja bem-vindo. O bom do Paulo Gala, primeiro, boa noite a todos vocês que estão aqui nos assistindo, ao meu parceiro, amigo e irmão Paulo Gala, né, uma figura que eu faculto uma admiração pessoal e intelectual profunda, né, um dos maiores economistas do desenvolvimeu hoje do mundo. Eu tenho a honra de falar que ele é brasileiro, o nome dele é Paulo Gala, um dos maiores, né, e fico muito feliz de estar com ele. E o bom é que ele gosta dessas teses, né? Por que deu certo, que deu errado? Cara, sem sacanagem, eu acho que existem umas 300 teses de doutorado por ano, deve ser feito só para tentar responder essa pergunta. Aliás, o Haddad, se você quer saber, ele fez uma tese de doutorado sobre isso que você colocou. O Haddad, né? Verdade. Ou seja, que foi, sabe? Então, não é uma pergunta fácil de responder. O que eu acho, Paulo, aliás, a pergunta que me moveu. Eu vou aqui contar um pouco da história da minha vida também, que, aliás, a minha vida, se vocês não sabem, está nesse curso Milagre da China, né? Boa parte dela. Por exemplo, eu costumo dizer que são 50 anos de estudo, 25 do Paulo e 25 meu, ou seja, eu com a China e ele com a economia de desenvolvimento. Então, pegamos esses 50 anos acumulados de estudo e transformamos em um curso voltado para a compreensão da China. Tá? Então, existe todo um investimento nesse curso que, além do caráter mercadológico que ele tem, nós vamos vender esse curso para vocês, né? Também tem um caráter de divulgação científica, né? Que em certa medida é o principal, né? E uma das questões, aliás, esse curso, como disse o Paulo, entrar no link do Milagre da China, do curso, vai aparecer daqui a pouco para vocês, e entre nessa sala VIP. Nessa sala VIP, vocês terão acesso a informações privilegiadas desse curso e poderão ter um grande desconto especial na matrícula, e quem se matricular vai ter um e-book do meu último livro de presente, que é o brinde, né, que é o China, Socialismo e Desenvolvimento, 7 décadas depois, e brinde vocês terão acesso a esse... É um bônus, porque brinde você está desvalorizando. É um bônus, isso. É um bônus. Já que é para valorizar o livro, no ranking de 6 mil livros da Amazon, ele está no 157 dos mais vendidos no mundo hoje. Não é muita coisa, mas é um livro que está sendo muito procurado, né? Não pela minha competência, mas pela pertinência do tema, vamos dizer assim.
O China e a União Soviética é uma questão que me leva, que meus primeiros 5, 6 anos estudando na China foi para responder essa questão, né? Por que a China sobrevive ao holocausto do socialismo real e a União Soviética cai, tá? Após eu responder essa questão, eu passei a tentar responder como que o socialismo ele é viável do ponto de vista econômico, ou seja, não é somente um projeto, uma utopia que apareceu para enfrentar as mazelas do capitalismo. Não é isso. Economicamente, ele pode ser, inclusive, melhor e mais eficiente do que o capitalismo. Essa é uma questão que eu busco responder até hoje nas minhas pesquisas. Mas a primeira questão que eu fui levantar é essa questão da União Soviética. Eu estava pensando, Paulo, em falar aqui algo que ninguém fala, né? Que a Revolução Russa ela ocorre em outubro de 17, só que em fevereiro de 17, essa revolução não estava ensaiada ainda, ou seja, não tinha na cabeça do Lenin, por exemplo, daqueles caras todos, olha, vai ser assim o negócio, a coisa vai acontecer desse jeito e tal, não é? Em questão de meses, a realidade muda de tal forma que um grupo pequeno de militantes bolcheviques, pequeno no sentido de ser nem 1% da população, eles tinham 5 deputados na Duma, no Congresso, na Câmara dos Deputados deles, era um partido muito pequeno. Eles se aproveitaram de um momento histórico para tomar o poder, né, e se mantiveram no poder durante 70 anos. Então, foi uma coisa de meses. A Revolução Chinesa tem algo que é muito diferente da União Soviética, que tem um poder de explicação que é muito grande, que é o seguinte: o Partido Comunista chegou ao poder em 49, só que eles já fazem experimentos de poder desde 1935. Em 1935, já é instalado o primeiro soviético na China. Então, a China já tem, quando chega ao poder em 49 no país todo, eles já têm 15 anos de experiência de poder, nas chamadas áreas liberadas. Então, nesses lugares, recolhia imposto, pagava-se salário, formava-se um funcionalismo público, escola, educação, saúde, ou seja, uma série de serviços, inclusive industriais e comerciais, já eram desenvolvidos nessas áreas liberadas. Então, quando chega a China em 49 ao poder, o Partido Comunista, já vem com esse know-how pronto e com o exército pronto, inclusive. Coisa que a União Soviética não tinha. Tanto é que o Lenin teve que formar um exército vermelho de operários e camponeses para poder enfrentar a contra-revolução e a invasão de 14 países à Rússia Soviética para poder derrubar o regime revolucionário e para recolocar o czar. Então, essa é uma diferença fundamental dos chineses e dos soviéticos. Os chineses aprenderam com os soviéticos, porque eles tiveram a vantagem de vir depois, né? Nesse sentido, né? Então, aí que tá. Chega o poder em 49, os chineses, aliás, a tomada do poder já não foi por vias soviéticas, porque os chineses acabaram encontrando o caminho deles contra a orientação soviética. A União Soviética orientava os chineses a fazer uma coisa de um jeito, e o Mao Tse-tung falou, não, vou fazer de outro jeito. E esse outro jeito deu certo, né? Então, uma das características da China foi buscar o tempo inteiro um caminho próprio para fazer o seu processo revolucionário e depois o processo de construção dessa chamada Nova China, não é? A União Soviética teve um papel fundamental na China durante 12 anos, né? Que foi 12 anos em que os soviéticos colaboraram intimamente com a China. Então, tudo que os chineses construíram em nível industrial, em capacitação militar, energética, industrial, foi graças muito ao apoio soviético. Ou seja, a União Soviética tinha, em 1959, cerca de 15 mil técnicos especialistas no setor industrial, engenheiros de produção, operando na China. Não é? E isso se rompe no começo da década de 60, com o Raja assim, no seno soviético, e a China continuou no zigue-zague e ficar buscando um caminho próprio de desenvolvimento. Nesse meio tempo, o que acontece? A União Soviética e a China também foi, durante muito tempo, uma cópia do Fordismo. A União Soviética importou o sistema fordista para dentro do país, não é? E o que aconteceu com o Fordismo na década de 70? O Fordismo entrou em decadência. E, ao entrar em decadência, levou os países socialistas juntos. É algo que pouca gente percebe. A decadência do socialismo soviético no leste europeu também é causa e consequência da decadência fordista e do surgimento de um novo paradigma tecnológico no Japão. Então, o que acontece desde então? O Deng Xiaoping percebe isso, um homem de 1,57 m de altura, já com 70 e poucos anos. Ele é da sua altura. Você é mais alto que ele ou não? Eu tenho 1,68 m. Ah, né? Você é bem mais alto que ele, porra. Sou.
ele percebe... Você é um gigante perto do Deng Xiaoping. Não, pô, só de tamanho, porque ele, pô, enfim, o Deng Xiaoping percebe que a Ásia é a área mais dinâmica do mundo e está vendo que a China está ficando para trás em relação à Coreia do Sul, Japão, Taiwan e Singapura. E ele percebe que a China só vai poder dar certo se ela começasse a copiar o que esses países fazem. Tem aquela coisa que eu me lembro de uma conversa sua com o Pepe Escobar, aliás, até fazendo a propaganda, você vai ter uma live sua imperdível com o Pepe Escobar lá na TV 247. É 5 de março? Tá marcado já, Elias? Não? Eu acho que é 6 de março. Eu resolvo isso aqui na... eu acho que era uma sexta-feira, 5 de março, mas eu me lembro de uma última live que vocês fizeram que foi fantástica, uns 6 meses atrás, e uma das coisas que vocês conversavam é sobre a... Dia 5. Dia 5 de março, sexta-feira. Anotem na agenda aí, pessoal. Imperdível essa conversa do Elias com o Pepe Escobar sobre China. Eles vão fazer uma longa conversa de umas 2 horas. São 2 grandes conhecedores da Ásia e da China. Mas eu me lembro muito dessa última conversa que você teve com ele e da história que vocês estavam contando da visita do Deng Xiaoping para Singapura. Que o Deng Xiaoping chegou lá e ficou chocado com o que Singapura estava fazendo, né? E aí ele voltou para a China falando, putz, eu tenho que fazer 10 Singapuras na China, né? Ele veio com a cabeça muito clara de copiar o modelo de Singapura, que era um governo bem estatal, intervencionista, com propriedade pública dos meios das terras, claro, e desenvolvendo também o setor privado, né? Mas até se você puder explorar um pouquinho isso, porque acho que esse é um exemplo, né, do que o Deng Xiaoping sacou ali, fez de maneira melhorada depois, né? Ele percebe que a saída da China seria a sua integração à economia internacional, coisa que a União Soviética nunca conseguiu, né? E essa integração à economia internacional, ela deveria servir a um objetivo estratégico do quê? De internalizar tecnologias estrangeiras, porque o Deng Xiaoping sempre deixava isso muito claro, né? O que era claro para Marx, mas não para todo mundo, mas o Deng Xiaoping era claro, é que a União Soviética, o socialismo tinha que ser superior ao capitalismo na produtividade do trabalho, e não na moral, na ética, no sonho, não, na produtividade, tinha que produzir mais e melhor do que o capitalismo. Só que para fazer isso, vai ter que digerir tecnologias que a China não produz. Então, eles importaram tecnologia, trouxeram empresas para ir para a China, mandou chineses para o exterior, né, abriu zonas para que essas empresas se instalassem e usassem esses locais para exportarem. Então, a China conseguiria fortes divisas com isso, né? Então, a China foi criando um modelo, vamos dizer assim, em que ela foi se integrando ao mundo, até se chegar a um ponto em que essa integração ao mundo começou a ser capitaneada por empresas estatais chinesas, né? É aí que vem, por exemplo, a questão da China e União Soviética ter dado certo ou não. A União Soviética, o sistema de planificação central, ele foi a forma mais brilhante de gerenciamento de produção durante 60 anos. Só que chegou um ponto em que essa forma de planificar a economia foi entrando em colapso. Por quê? Porque é uma forma de planificar a economia que não induz, ela deixa de induzir, vamos dizer assim, a sociedade a inovar no sentido científico da palavra. Né? Então, a União Soviética... Tem uma aula maravilhosa sua no curso em que você fala que a China consegue preservar a destruição criativa schumpeteriana dentro de um sistema de planejamento, enquanto que a União Soviética não tinha essa destruição criativa schumpeteriana, né? Então, uma das aulas do curso, tudo é experimento, né? Ou seja, eu tenho umas teorias na minha cabeça e eu coloco para experimentação nesse curso. Uma das hipóteses que eu tenho levantado sobre a China é, primeiro, o processo de destruição criativa que Schumpeter ele imputava ao capitalismo, que é o processo de inovação tecnológica guiado pelo animal spirits, pelo empresário privado. E isso no capitalismo tem um custo social muito grande no capitalismo. A União Soviética tinha um problema, não é? Eles inovavam tecnologicamente, ou seja, a partir de um massivo investimento estatal, ou seja, a concentração de recursos no setor estatal da economia, ou seja, uma coisa absurdamente grande. Um modo extensivo de fazer economia, não intensivo, né? A transição para o intensivo demandaria o quê?
a absorção dessas técnicas de destruição criativa que o capitalismo fazia muito bem. Só que isso geraria um custo social que os dirigentes soviéticos não topavam enfrentar. Então, por eles resistirem a isso, a incorporação dessas técnicas de destruição criativa jupiteriana na sua economia, a União Soviética foi ficando para trás. Então, o sistema de planificação central soviético começou a ficar para trás do sistema de gerenciamento de produção que a Toyota criava. Não é? Paulo. Desculpa, só complementando rapidamente, o sistema soviético ele teve uma capacidade de inovação estatal gigante. Lembra que o primeiro homem no espaço, Yuri Gagarin, a Laika, quer dizer, toda a parte do programa aeroespacial, eles desenvolveram a bomba nuclear. Então, esse é um lado interessante, porque eles fizeram inovações a partir de investimentos tecnológicos pesadíssimos, especialmente em tecnologias bélicas, né? Mas eles não conseguiram fazer essa transição para a inovação na sociedade das empresas, que é o que você justamente estava explicando, porque eles evitaram esse custo social da destruição, né? Mas vai lá, eu só queria complementar aqui, para a gente não esquecer que, tecnologicamente, a União Soviética esteve na fronteira já, né, do mundo. Não, esteve, sem dúvida, ou seja, a União Soviética foi a grande... Foi Ela esteve na frente da corrida espacial durante muito tempo, né? E mesmo no setor militar, mas isso é... O que acontece com a China? O que acontece com a China? A China, nós aprendemos... Aliás, são 3 ou 4 aulas do curso que nós abordamos esse conteúdo todo que eu estou colocando aqui, tá? A China, ela consegue transitar de uma planificação central, de tipo soviético, para uma outra forma de planificação. Tá? Porque ensina-se na faculdade, nos papers de economia, que a China virou uma economia de mercado, né? Mas, para mim, a China passou a ser uma economia planificada, porém, que orientava suas empresas à geração de valor, né? E ao mercado, que são praticamente a mesma coisa. Então, a China inaugura uma outra forma histórica de planificação econômica que a União Soviética não fez. Então, a China deu o pulo do gato, coisa que a União Soviética não conseguiu fazer. O sistema soviético foi entrando em colapso, não é? E o Gorbachev achou que o problema era mais liberdade de expressão, liberdade política e mais abertura econômica. A China não fez nenhuma coisa nem outra. A China só conseguiu achar um caminho na base da tentativa e do erro, baseada na planificação de economia, construindo empresas orientadas ao mercado. E, atualmente, também a gente fala, aí também a hipótese que nós trabalhamos nessa aula e na minha agenda de pesquisa, é que a planificação chinesa ela está passando por um outro processo agora. Se a planificação chinesa foi central durante um tempo, depois orientada ao mercado durante um tempo, atualmente é uma planificação cada vez mais project plan, ou seja, cada vez mais orientada ao projeto. Ou seja, o mercado, vamos dizer assim, ele vai sendo substituído lentamente, eu falo lentamente, dezenas de anos, tá? Pelo projeto como um fio condutor da economia. É o projeto de 5G, é o projeto de ferrovias de alta velocidade, é o projeto de ligação da nova Rota da Seda, o projeto de ligação de Xangai até o Porto de Roterdã, via ferro, ou seja, esse tipo de cortando, Elias cortou aqui. Vamos ver se ele volta já daqui a pouco. Mas uma coisa que eu acho que é super interessante, que eu vou até pedir para ele explorar melhor, cadê aqui? Vamos ver se ele volta. A questão da transição, porque assim, a Rússia, né, a União Soviética, ela transitou de maneira muito violenta nos 90, né, dos 80 para os 90, os soviéticos meio que acreditaram na história que foi vendida para eles pelo Ocidente, né, de que bastava se abrir, fazer abertura política, abertura econômica e tudo mais, que o capitalismo iria ser implantado, né, ia ser implantado na Rússia e a Rússia ia florescer. A grande referência que eu gosto sobre esse tema é um livro do Jeffrey Sachs, né, que o título é The End of Poverty,
em que ele analisa vários casos, vamos dizer assim, do que a gente chama de terapia de choque. Então, o que a União Soviética fez foi uma espécie de terapia de choque. Né? Nessa terapia de choque, ela, de repente, adotou as instituições de mercado. Estava aqui falando, Elias, sobre a terapia de choque que a Rússia implantou a partir do final dos 80 e início dos 90, né, que foi um movimento brusco de abertura econômica e política, né, em que os russos acreditavam que poderiam transitar rapidamente para o capitalismo, colocando instituições capitalistas de uma hora para outra, e o que eles acabaram fazendo foi passar para a mão de oligarcas, né, vários monopólios, vários oligopólios. Eles destruíram o sistema industrial tecnológico russo e acabaram provocando uma grande crise, que foi a crise russa de 1998, né, que se deveu a uma transição mal planejada de uma economia centralizada para uma economia de mercado, que acabou produzindo muita inflação. Né? O sistema russo não estava acostumado a operar como se fosse uma economia capitalista de mercado pleno. Então, essa transição abrupta começou a gerar um monte de desabastecimento de produto, alta de preços, crise de falta de alimentos. E aí o FMI chegou lá e fez aquela coisa clássica dele, né, daquele modelito do FMI, de não, vocês têm que fazer ajuste fiscal, fazer um choque de juros, aquela pataquada toda que resultou na crise da Rússia de 1998, que a gente sofreu até no Brasil, aqui as consequências, devem se lembrar disso. Final dos 90 ali foi um período ingrato, a gente teve a crise asiática em 97, a crise russa em 98 e a própria crise brasileira em 99. Então, a Rússia, a transição da Rússia foi mais um dos fracassos, né, e mais um dos micos pagos pelo FMI. Né, e os russos, eles acreditaram nessa transição, ao contrário dos chineses, e é isso que eu queria pedir para você explorar melhor agora, se você puder, Elias. Eles não tiveram um plano de transição gradual como tiveram os chineses, né? O Elias caiu de novo aqui, a conexão dele não está muito boa, né? Então, a minha visão da grande diferença, né? Eu abri a live aqui perguntando para o Elias, né? Qual era. Vamos ver se ele volta. Tá ruim agora. Desculpa. Seu sinal aí tá meio ruim. Você tá me ouvindo? Você está me ouvindo? Não, o meu filho puxou a tomada. Ele sabotou o pai, justo. Cara, o que aconteceu? Nós estávamos na casa da minha sogra, e lá tem um quintal grande, colocamos uma piscina de plástico e tal. O moleque, ele pirou, agora né? Ele se revoltou, né? Ele voltou para casa. Agora voltamos para um apartamento de modelo soviético, entendeu? Sabe, que é pequeno, a gente não mudou para o novo ainda, então tem essas coisas, né? Enfim, estou de volta, pessoal, desculpem aí. Mas vai lá, Elias, eu estava falando um pouco, contando para eles um pouco dessa transição que ficou conhecida nos 90 como terapia de choque, que foi uma transição completamente abrupta, e foi uma transição, para usar nosso jargão, né, do curso e das aulas, que a gente falou em outras lives, que foi uma transição à lá consenso de Washington, né? Foi uma transição, e vejam vocês, né, os russos, justo quem foi comprar a cartilha de Washington, né, Elias? Para a gente que estuda história, eu imagino você, então, olha o papelão que a Rússia fez. Eles acharam que, de repente, Washington ia dar boas ideias para Moscou sobre o que fazer com a sua própria economia. Quer dizer, só na cabeça do Gorbachev e daqueles malucos que assumiram o comando do sistema soviético de transição para a Rússia, né, acreditar que as ideias de Washington iriam criar prosperidade na Rússia. Né? Então é evidente que os chineses não caíram nesse conto da carochinha e falaram, não vem com esse papinho de Washington, não, a gente quer multinacionais, a gente quer aprender a fazer, quer tecnologia, quer inserção mundial, mas não vem com o papinho de privatizar, de deixar as multinacionais que vão desenvolver a China, e de que basta fazer ajuste fiscal, e aquela pataquada toda, né? Então, devolvendo a palavra para você, eu acho que os 80 e os 90 são muito interessantes nesse sentido, né? Cara, eu tenho dois relatos assim que eu sempre gosto de trazer à tona, né? Porque o Gorbachev recentemente ele abriu o jogo de que o negócio dele era acabar com o comunismo, né? Ele já confessou que a missão da vida dele era essa e que contou com o apoio da companheira dele para isso, da esposa dele, né? Então o Gorbachev ele confessou, não é uma opinião minha, ele confessou que era um agente mesmo. Então, a questão que vem na minha cabeça, esses caras conseguiram destruir o partido do Lenin, vamos dizer assim, né? Ou seja, o imperialismo, a CIA, ou o que é que seja, né? Então, isso começa com o processo de que o Stalin é demonizado, depois o Lenin é demonizado e depois o Marx é demonizado, né? Os chineses não fizeram isso,
Né? O chinês, uma diferença entre China e União Soviética é que, enquanto a União Soviética, por exemplo, o Stalin, vamos dizer assim, sim, Carolina, acho que é sabotagem mesmo. Enquanto o Stalin foi destruída a imagem dele pelo Khrushchev, etc., depois da morte de Stalin, a China não fez isso com Mao Tse-tung. É outra diferença, vamos dizer assim, né? O que veio depois de Mao Tse-tung foram os seus sucessores, fizeram um balanço histórico dele e falou, olha, o Mao Tse-tung teve certo 70% e errou 30%. Então, ele era um grande estadista. Ou seja, eles fizeram um balanço histórico do Mao Tse-tung, eles não negaram o Mao Tse-tung, porque a negação do Stalin foi uma desmoralização para o povo soviético. Porque eles passaram 30 anos acreditando que o Stalin era o melhor cara do mundo. De repente, vem um cara e fala que ele era um assassino, que ele era isso, que era aquilo, no 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética. Os chineses fizeram isso. Tanto é que até hoje, a foto do Mao Tse-tung continua lá na Praça Celestial, né? Tá lá aquela foto dele, tá ali, continua sendo como pai da pátria chinesa, né? Aliás, isso é incrível, Elias, porque mesmo com os equívocos que o Mao Tse-tung teve, da evolução cultural, da perseguição, das grandes fomes, né? Os chineses sempre conseguiram reinterpretar a história e valorizar os feitos positivos, né? Eles não destruíram a imagem do Mao Tse-tung. Isso que você está falando é a maior importância, porque a destruição do Stalin, da imagem, criou, vamos dizer assim, um vazio psíquico enorme no povo russo, né? Até um pouco no Brasil eu vejo que tem isso, porque a gente destruiu o nacional-desenvolvimentismo brasileiro. A gente quer dizer que dos 30 aos 80, a tentativa dos liberais, a tentativa do imaginário mais liberal brasileiro é destruir tudo que o Getúlio fez, que o Juscelino fez, até que os militares fizeram do ponto de vista de desenvolvimento tecnológico, né? E aí, nesse sentido, a gente ficou meio parecido com a Rússia, porque ficou um vácuo ali. Fala assim, peraí, então quer dizer que a gente passou 50 anos errando, né? Que foi um pouco isso que os russos fizeram, né? Enquanto que os chineses não caíram nesse equívoco, né, Elias? Tem o Deng Xiaoping, ele tem uma entrevista que ele dá para uma correspondente italiana, e essa correspondente italiana estava batendo no Mao Tse-tung o tempo inteiro. E aí, vamos enquadrar o cara, a foto dele vai continuar ali, o mausoléu dele vai continuar lá e tal. E foi o seguinte, olha, primeiro que os erros do Mao Tse-tung, eu fiz parte deles. Eu fiquei empolgado com os planos econômicos da década de 50 e tal, então eu sou parte desses erros do Mao Tse-tung. 200, 300 anos no Vale das Sombras, né? Ou seja, procurando um caminho, né? Ou seja, tem que dizer isso, olha, sem o Mao Tse-tung, a China ficaria mais séculos ainda achando um caminho para... Então, tá meio ruim aqui, cortou, Elias. Se você puder falar de novo, sua conexão está oscilando aí. Na hora que você ia concluir o raciocínio, cortou. Ou seja, o Deng Xiaoping dizia, olha, eu também faço parte dos erros de Mao Tse-tung, também fui governo quando ele era governo, quando ele errou, mas sem o Mao Tse-tung, a China ficaria ainda mais uns 100, 200, 300 anos às sombras ainda, se procurando um caminho. Ou seja, ele foi o cara responsável por trazer a luz para a China, ou seja, colocar a China no rol das nações soberanas, etc, etc. Tanto é, por exemplo, que tem aquela imagem do Mao Tse-tung proclamando a fundação da República Popular da China, que eu não conheço um chinês que não se emociona com aquilo. Ele tinha a voz China, ele falou, declaro fundada a República Popular da China, a China se levantou a partir de hoje. São algumas palavras que ele fala que as pessoas choram até hoje. Não é? E todas as pessoas que vieram depois do Mao Tse-tung se dizem signatárias do legado de Mao Tse-tung, né? Tanto é que saiu um livro, por exemplo, sobre a vida do Mao Tse-tung, que para escolher Baomao, né? Um desses livros aí que para desacreditar o Mao Tse-tung, o final do livro é o seguinte: até hoje os dirigentes chineses alimentam de forma cruel a memória desse ditador, ou seja, a pessoa está lamentando, né, o fato de que os caras eles reconhecem que sem o Mao Tse-tung eles não existiriam, né? Ou seja, o Xi Jinping não existiria se não fosse o Mao Tse-tung, né? Então acho que essa questão da aliás, sobre isso que o Ming Pi está colocando, eu vou falar isso agora sobre isso. O Mao Tse-tung é a grande figura histórica da China, não é o Deng Xiaoping, é o Mao Tse-tung, né? A China não teve os desgastes financeiros da Guerra Fria e corrida espacial. Aí é outra inteligência do Deng Xiaoping. O Deng Xiaoping chega à conclusão do seguinte, olha, não vai ter uma terceira guerra mundial envolvendo o capitalismo e o socialismo.
Então eu vou impor a minha lógica de funcionamento do seguinte: eu vou trazer o capitalismo para fazer uma guerra no campo do comércio, ou seja, vamos trazer a guerra e tirar do campo militar e trazer para o campo comercial. Porque na medida que aumenta o comércio entre China, Estados Unidos e Ocidente, a possibilidade de guerra é muito menor. Ou seja, quando ele coloca comércio na conversa, a possibilidade de guerra é muito menor. Né? Então, Deng Xiaoping teve essa outra genialidade dele, saber que militarmente não tinha condições de concorrer com os Estados Unidos, então eles tinham que trazer o campo do debate e do acordo para o comércio, né, entre esses países. Evidente que o Exército de Libertação Popular na China está passando por um processo acelerado de modernização, até porque aquela realidade de que a China chegaria em 2050 como país isso, aquilo, acabou. Ou seja, os americanos cancelaram, já diminuiu esse tempo histórico de que a China contava de ter mais 20 anos de paz, ainda 25 anos de paz. Acabou a paz para os chineses, né? Então, eles estão tendo que se preparar militarmente para um possível confronto, direto ou indireto, com relação aos americanos, né? Então, também eles não vão cair, por exemplo, no que a União Soviética caiu também. A proporção dos gastos militares chineses em comparação à União Soviética ainda é muito menor hoje do que era a União Soviética, né, na época deles. Os chineses investem em trens, ferrovias, 5G, Big Data, hospitais, escolas, e não tanto quanto os soviéticos gastavam com armas, etc, etc, né? Uma coisa que eu acho impressionante, Elias, nisso que você está falando, e que também fica claro nas aulas do curso, né? Para quem está chegando agora, eu vou deixar aqui o link do curso, o link para quem tiver interesse dar uma olhada, que é a questão do nacionalismo, né? Porque eu também me lembro na conversa sua com o Pepe Escobar, que foi maravilhosa, e que vocês diziam, olha, o Partido Comunista Chinês, ele é chinês, né? Ele não é um partido comunista qualquer, né? Ou seja, ele tem no DNA dele o nacionalismo de maneira muito forte. Então, é interessante você pegar do Mao Tse-tung até o Deng Xiaoping, que são, vamos dizer assim, mudanças da visão de como deveria ser a inserção da China, se mais aberta, menos aberta, com mais comércio, menos comércio, indústria, mais schumpeteriana, mais ou menos inovação criativa, mas o tema da nacionalidade sempre teve presente, né, porque todos eles foram nacionalistas. Nunca esteve sobre consideração o que, por exemplo, aconteceu na Rússia, do Gorbachev, de se abrir ao estrangeiro de maneira não nacionalista, ou seja, de acreditar em Papai Noel, pedir uma bicicleta no final do ano, achar que o comércio internacional é um amigo secreto em que cada um leva o seu presentinho, né? Os chineses tiveram muito claro isso, desde sempre. Seja Deng Xiaoping, seja Xi Jinping, seja Mao Tse-tung, que fala, olha, nós vamos desenvolver as empresas da China. Vocês vão nos ajudar, as multinacionais podem vir aqui, são bem-vindas, mas elas vão transferir tecnologia, elas vão nos ajudar a aprender a fazer. Lembrando até do meu livro com o André Roncalha, Brasil, uma economia que não aprende. Enquanto que na Rússia não, eles fizeram uma abertura acreditando no coelhinho da Páscoa, que as multinacionais americanas iam lá e tudo mais, e que a coisa ia fluir. Né? Aliás, lembrando que ontem a NIO, a empresa chinesa de carros elétricos, superou a GM. Aliás, as empresas chinesas estão batendo os americanos em todas as esferas. Por isso que os americanos estão desesperados. Né? A Huawei hoje já é a maior vendedora de smartphones do mundo. A Huawei domina a tecnologia 5G que nenhuma empresa americana é capaz de fazer. As montadoras chinesas estão na cola das americanas. Veja que a NIO é conhecida como a Tesla chinesa, ela já superou a GM, ou seja, a GM e a Ford estão patinando, não estão conseguindo fazer a transição para o modelo de carros elétricos. Então, isso que o Elias fala nas aulas dele, tem dito aqui vamos dizer assim, da sabedoria dos chineses de se orientar ao mercado é fantástico, porque eles têm uma economia socialista, planejada, planificada, orientada a projetos, mas também orientada ao mercado, ou seja, eles batem os americanos no campo de jogo americano. É diferente dos russos, que estavam tentando desenvolver sua própria tecnologia e tal, mas não estavam orientados ao mercado de entrar, vamos dizer assim, nessa seara mercantil mundial. Não é isso, Elias? Exatamente isso, exatamente isso. Não que a União Soviética não quisesse ter entrado, o mundo impôs à União Soviética também o cerco, né? Então não dá para... Você pode falar do bloqueio, né? Não, por o seguinte, porque existe uma moda entre marxistas de achar que o que a União Soviética tentou fazer não era socialismo, era outra coisa, eles não seguiram Marx, aquela coisa da religião, né? Cara, a União Soviética teve uma experiência condicionada historicamente, né? Enquanto existiu,
a União Soviética, Paulo, você que está se tornando cada vez mais um cara mais próximo do que eu penso, vamos dizer assim. É o raio jaburizador. É o raio jaburizador. Não é o raio jaburizador. O que acontece, Paulo, é que a economia de desenvolvimento que você estudou, ela só existia porque existia a União Soviética no mundo. Claro. O final da União Soviética é o fim, abre as portas do inferno, ou seja, aí vira economista neoclássico, vira gênio, sabe? Essa coisa é verdade. E quando a União Soviética existia, essas políticas neoclássicas eram proibidas no Ocidente. Eu vou te falar que eu me lembrei da aula que você dá no curso, que é maravilhosa, que é o Keynes vai à Rússia, porque a gente fez uma aula especificamente para tratar das influências no Keynes, da visita dele à Rússia, de todo... Exatamente isso que você está falando, né? Do papel do planejamento estatal e da planificação econômica, de como é que isso bateu na cabeça do Keynes. O Keynes, obviamente, era um reformista, né? Ele tem até aquele texto ácido em relação ao comunismo, mas no fundo a gente sabe que ele se inspirou muito naquilo. O próprio New Deal está impregnado do que se fazia na União Soviética por todo lado, né, Elias? Então, Paulo, vou te falar uma coisa. É muito legal. O que nós estamos falando, cara, essa aula nossa sobre Keynes, por exemplo, eu não conheço nenhum keynesiano que assume. O João Sixu fez um texto para a revista Economia Política falando de Keynes e União Soviética, mas ele não afirma isso que eu afirmo, entendeu? Ninguém tira da minha cabeça que o Keynes, é evidente que era um gênio e tal, essa coisa toda, mas acho que a experiência soviética mexeu muito com a cabeça do Keynes. Entendeu? Eu acho que mexeu muito com a cabeça do Keynes, não foi pouco. Né? Então, Paulo, aliás, você só existe. Você só existe. Vai lá, pode falar. Você só existe do Keynes. A União Soviética te pariu, cara. A União Soviética pariu. Nenhuma pátria me pariu. Eu vou colocar aqui, em consideração a todos que nos assistem aqui, a gente já passou de 500 pessoas nos assistindo. Eu vou colocar aqui a aula para quem quiser assistir, uma aula que a gente tem liberada, que é só clicar aqui, é a aula do Keynes vai à União Soviética, que o Elias Jabbour gravou, que é maravilhosa. Então aqui está disponibilizada para vocês a aula, para quem quiser assistir depois. Está aqui, ó. Já que a União Soviética me pariu, está aqui a visita do Keynes à União Soviética. Elias, vai lá. Você concorda comigo, cara? Paulo, você concorda comigo? Cara, sem a União Soviética não existiria economia de desenvolvimento enquanto disciplina, cara. Entendeu? Porque a União Soviética impôs um desafio ao capitalismo ocidental que teve que ceder em vários campos de atividade. Primeiro na questão social, ou seja, a formação de um welfare state. E também no que cerne a apropriação, e o Galbraith pai, não filho, foi genial nisso. Ele tem aquele livro dele sobre o Estado Industrial dos Estados Unidos, que é uma cópia da União Soviética, entendeu? Ou seja, os americanos copiam a União Soviética. As estruturas industriais soviéticas, ou seja, é uma coisa muito louca isso. Né? Até se você pensar, por exemplo, no Minsky, né, que é um super keynesiano, a ideia dele do big government, do big banks, né, tem muita influência soviética, né? Não, é a China hoje, né? Em grande medida é a China hoje, né? Tem um amigo que é louco pelo Minsky, tudo é Minsky, não vou falar o nome dele, né? Tudo ele é o Hyman Minsky e tal, a China, Minsky. É um amigo nosso em comum, eu sei quem é. Que o Minsky, a China é o Minsky, não sei o que é verdade, né? É a China hoje, né? Só que eu acho que o Minsky a China é muito mais irresponsável do ponto de vista fiscal que o Minsky, né? Eu acho que nem o Minsky imaginava uma coisa ser tão irresponsável fiscal como a China, né? É verdade. Se você pensar, a China da ótica do Minsky é incrível, porque assim a China levou o Minsky no limite, né? Vamos dizer assim, da estatização, entre aspas, das finanças, né? Porque a grande questão do Minsky é que a instabilidade privada das finanças, né? Que o Minsky ele tentava dar uma resposta àquilo que o Minsky botava, que era o Stabilizing and Unstable Economy, né? O governo Bolsonaro quer dar R$250 de auxílio emergencial, tendo como contrapartida congelamento ou redução de salário de servidor, congelamento ou redução de investimento de saúde e educação, sendo que qualquer teoria de moeda que se preze sabe que a emissão de dívida, a emissão monetária, a contrapartida é bem e serviço. Entendeu? Ou seja, isso é uma coisa elementar, vamos dizer assim,
E o Brasil faz o contrário. Os chineses levam isso à última consequência, ou seja, eles geram moeda e, consequentemente, geram bens e serviços, e o Brasil não. O Brasil isso é proibido de ser feito. Né? Chega a ser criminoso isso, do ponto de vista da... ou seja, eu falo para as pessoas, se você não tem uma boa filosofia que segue a tua mente, a tragédia social é imediata, ou seja, qual filosofia de vida, a filosofia que segue uma cabeça como a do Guedes, né? Eu acho que o utilitarismo do David Hume, que é uma coisa muito séria, passou longe daquilo lá, entendeu? Ou seja, enfim, já virou desabafo contra o Brasil, ou seja, o nosso curso, pessoal, eu vou voltar a falar. Cara, parece que a gente está falando 5 minutos, mas a gente está falando 40 minutos já, a gente já estourou o tempo. Cara, entre no curso, sala VIP, compre o curso, vocês vão ganhar um bônus que é o meu livro, sabe? E eu sei que no final do curso você está super empolgado, puta, aprendi algo sobre a China, mas também vou estar muito deprimido quando pensa no Brasil, né? Esse é o problema desse curso, né? Vão descobrir que é possível fazer as coisas de forma diferente, né? E que o Brasil está completamente perdido, sem rumo, né? Basicamente isso, pessoal. Não vamos começar a falar de Brasil, não, porque começa a dar depressão. Vamos terminar aqui numa nota mais otimista de China, né? E lembrar que, na verdade, o curso já está com 30 horas, né, Elias? Porque esse curso a gente está trabalhando há mais de um ano e a gente vem na terceira turma agora. A gente gravou novas aulas para a segunda turma, né, que foi principalmente a aula do Keynes vai à Rússia e outras aulas que já estão lá incorporadas. E a gente gravou agora, e estamos gravando ainda mais aulas sobre Vietnã. O Elias gravou umas aulas incríveis sobre Vietnã, uma aula sobre Coreia do Norte também, uma aula sobre Laos. Então, realmente, essa versão 3.0 do curso está muito turbinada. Eu não gravei ainda a minha aula de Vietnã, porque eu estou colhendo todos os dados, eu quero fazer um levantamento bem detalhado e amplo, né? Lembrando que o Vietnã já exporta mais do que o Brasil, né? Superou o Brasil em termos de exportações e já tem a mesma complexidade econômica e sofisticação produtiva do Brasil, né? Então, para dizer que o curso está realmente recheado, e para quem segue com a gente nessa jornada, o curso é vitalício, então você tem acesso a ele para sempre. Quando tiver a quarta turma, a quinta turma, a sexta turma, a gente vai sempre colocando mais aulas. A tendência é que esse curso daqui 3, 4 anos já esteja com 50, 60 horas, sei lá eu onde vai parar isso, né, Elias? Mas, enfim, a gente vai sempre colocando, né, as atualizações da nossa pesquisa, do nosso trabalho. E então fica aqui o convite para vocês conhecerem, né? Realmente a gente é suspeito, porque a gente adora o que faz, a gente adorou fazer esse curso, a gente está sempre respirando, né, 24 horas por dia esses temas, e seria um prazer enorme ter vocês conosco. Então, vou deixar aqui a última vez o link. Tá aqui a Luciana, chegou aqui, ó, show, sou da primeira turma. Eu acho fantástico isso, que os alunos estão com a gente aqui assistindo as lives, e é muito legal, né, porque a gente tem recebido muitos elogios do curso, e isso não existe nada que deixe um professor mais feliz, né, Elias, do que um aluno que gosta da aula, né? Parece uma coisa até... Não, vamos fazer o seguinte, em vez de comprar o curso, faça uma consulta com quem já viu o curso, tá? Se ela só compra o curso se a pessoa que já viu achou legal ou não. Pode ser, pessoal? Não, boa. E além disso, você pode ter o dinheiro 100% de volta, né? Se você não gostar do curso, você pode, inclusive, assistir e falar, cara, chama droga, né? Já tem a plataforma lá, automaticamente ela já reembolsa seu dinheiro, e enfim, então enfim, a gente é suspeito para ficar falando do curso aqui. Mas agradeço vocês que estão nos acompanhando aqui nessa maratona. A gente tem dado muitas aulas, né? Abrindo, inclusive, parte importante, né? Claro que lá tem muito mais, mas a gente tem tentado falar o máximo possível, abrir o máximo possível para dar o máximo de conteúdo para vocês que a gente puder. Então, vou passar para você, Elias, para fazer a despedida final, e vou deixar aqui o registro do meu agradecimento e o convite para que vocês conheçam mais, para quem tiver interesse. Obrigado, gente. Pessoal, eu não tenho nem palavra para falar, porque acho que não tem um dia na minha vida, nos últimos 25 anos, que a China não tenha aparecido em algum momento, né? E ultimamente cada vez mais, né? Mas é um investimento pessoal meu e do Paulo muito grande nesse curso. É um trabalho que até nos emociona quando a gente lembra da construção desse trabalho, né? E é isso. Acessem o link do curso, entrem na sala VIP, enfim, esse processo todo que o Paulo colocou. E se vocês não gostarem do curso, vocês terão o dinheiro de volta, com certeza. É um curso que vai colocar, vamos dizer assim, vai engrandecer a cultura de vocês, assim, eu creio, né? E
Exatamente isso, Denis. Para não falar em ficar em depressão, falar em Shenzhen, é verdade. Ou seja, quando não falar em depressão, a gente fala da China. Falei hoje numa live, antes dessa aqui, que é a seguinte, parem de ler autores europeus que fizeram parte das revoltas de 68 e viraram todos depressivos depois, né? Olhem para a Ásia, sabe? É ali que está um pouco esse futuro do mundo que nós queremos. É um futuro que, inclusive, o Kant possa dar certo, né? Ou seja, está certo. É a paz perpétua, né? Valeu, pessoal. Beleza, obrigado, galera. Até a próxima, valeu.